Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Pod Escalar, o podcast que te leva do zero ao sucesso. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, porque todas as semanas vamos trazer uma pessoa muito especial. E no episódio de hoje, eu tenho o prazer de trazer uma pessoa que é considerada uma das CEOs mais visionárias do mercado. Ela que inspira milhares de pessoas, sobretudo mulheres, no seu crescimento profissional. Ela que é CEO de um dos maiores laboratórios mundiais, o laboratório alemão MERS. Hoje eu tenho o prazer aqui de receber, para ser entrevistada, a Giovanna Passini. Giovanna, que prazer estar te recebendo aqui. Obrigado pelo teu tempo. Eu sei que você é muito ocupada e eu sei que as pessoas que vão estar nos ouvindo hoje vão receber muito conteúdo rico, sobretudo porque a gente vai falar sobre inovação, sobre cultura organizacional, sobre gestão de pessoas, sobre liderança, sobre vendas, sobre o teu crescimento profissional, quem é a grande CEO que é admirada em todo o Brasil, como ela fez para crescer e chegar na posição de autoliderança que chegou hoje. Então, tenho certeza que hoje vai ser um conteúdo muito rico e um podcast fantástico, né? Então, obrigado pela tua participação hoje aqui. Nossa, Nelson, eu que agradeço. É um prazer imenso participar do seu podcast, videocast, na verdade. E eu gosto muito, porque eu acredito que nesses momentos a gente consegue conversar, ter um bate-papo muito fluido, muito natural e, de alguma maneira, inspirar e ajudar as pessoas que vão assistir o programa. Maravilha. Então, vamos começar lá atrás, né? Há 20 anos atrás, você entrou na indústria farmacêutica, né? Fala um pouco para a gente que não conhece a tua história, que está nos ouvindo aqui. Como é que começou a carreira da Giovanna? Bom, eu tive uma grande referência na minha vida, que foi o meu pai, é o meu pai, na verdade, que ele sempre trabalhou no mercado farmacêutico. Então, eu, desde pequena, eu vivi essa experiência de ter alguém falando do mercado farmacêutico e trazendo para dentro de casa as experiências que ele tinha no trabalho. E eu via que meu pai era uma pessoa extremamente feliz dentro do trabalho dele. Ele não enxergava o trabalho como algo penoso, uma segunda-feira ruim para sair de casa. Não, ele sempre contava todas as conquistas e os desafios dele de uma maneira muito positiva. Então, de alguma forma, aquele encantamento com o mercado farmacêutico... Começou desde criança em casa. Me pegou. E naquela época ainda, tem um fato curioso que eu me recordo muito... meu pai viajava muito. E naquela época... né, ele era propagandista? Não, meu pai trabalhava com comércio exterior. Tá bom. Trabalhava no back-office. Então, ele viajava muito, né, para dentro do Brasil e para outros países. E aquilo, para mim, para uma menina, eu achava demais, porque naquela época não era tão fácil o acesso a viagens internacionais. Então, além de ver meu pai encantado com o trabalho, eu achava aquela questão dele para fora o máximo. Então, foi nutrindo e me criando em mim uma vontade gigantesca de entrar dentro do mercado farmacêutico. E ele teve alguma, além da influência que você via ele trabalhando, ele teve alguma influência no momento que você efetivamente entrou nesse mercado? Alguma indicação, por exemplo? Teve. Então, ele trabalhava na Eurofarma e logo que eu terminei não, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, a gente começa a procurar estágio. Então, ele que me ajudou também e eu entrei e fiz o meu primeiro estágio dentro da Eurofarma. Então, eu pus o meu pezinho na indústria farmacêutica na Eurofarma, que é uma empresa que hoje eu também tenho muito carinho, muita admiração para ver o tamanho que essa empresa ficou, o quanto ela cresceu, porque eu participei durante um tempo do desenvolvimento dela e hoje eu fico muito feliz de ver pessoas que ainda estão lá, permanecem lá crescendo. Permanecem lá, que cresceram, e que muitas mulheres. Então, naquela época também não tinha uma liderança feminina, né, tão ativa. E já naquela época, a Eurofarma tinha uma liderança feminina muito forte. Então, isso também me inspirou demais a querer crescer, a acreditar em mim e que eu poderia chegar numa posição de liderança no futuro. E você entrou naquele momento como estagiária. Como foi esse crescimento na Eurofarma? Fala um pouquinho desse momento da tua trajetória. Então, eu entrei como estagiária dentro da área de comércio exterior.
Fiquei 1 ano como estagiária, depois eu fui efetivada, né, nessa área. E eu comecei a olhar para dentro da Eurofarma, mas vendo outras áreas que me interessavam mais. E aí eu vi o marketing. Então, primeiro que a área de marketing também tinha uma líder feminina. A minha gestora dentro de comércio exterior era uma mulher também. Mas eu vi essa outra mulher dentro do marketing. E eu via que era uma área muito alegre. Era uma área que se movimentava, era uma área que estava sempre rindo. Tinha tudo a ver com você. Tinha tudo a ver comigo. Porque o comércio exterior eu gostava, mas ele era muito mais burocrático, processos. E eu, ao mesmo tempo, eu via aquela outra área que pegava fogo. E eu falei, caramba, é para aquela área que eu quero ir. Eu tentei fazer essa movimentação dentro do laboratório, não foi possível. E daí, naquele momento, eu decidi também, eu falei, nossa, então eu vou sair da Eurofarma e eu vou fazer um estágio fora do Brasil para eu poder também ter mais experiência, vivência. Mas não na área da indústria farmacêutica. Não, aí eu fui estudar. Então, Tá eu bom. fiquei um tempo nos Estados Unidos, fiquei um tempo na Quanto Espanha. tempo? Eu fiquei 2 meses, quase 2 meses nos Estados Unidos e 1 mês e meio na Espanha. Não foi muito tempo. Eu sempre fui muito apegada, principalmente com a minha mãe. Então, naquele momento, eu falei, eu não quero Longe da família. ficar longe da família. Mas foi um tempo que já me rendeu muito, aprendi muito. Isso você tinha aproximadamente quantos anos? Logo após a faculdade? Eu tinha, acho que uns 21, eu nem era uma menina mais... Tá bom. Que normalmente, hoje em dia, a gente vê que vão meninas com 15, 16 Sim. anos já fazer o intercâmbio. Eu já era uma mulher com 21 anos que eu fui fazer esse movimento, mas que foi extremamente importante para mim, do ponto de vista profissional e desenvolvimento profissional, mas também de um lado pessoal, porque por mais que tenha sido pouco tempo, eu aprendi muito a dar valor para aquilo que realmente importa, né? Então, foi naquele momento também que várias fichas caíram para mim e que foram fundamentais na minha trajetória de vida, não só de trabalho, mas da vida pessoal também. Legal. Aí você voltou desse momento, Estados Unidos, Europa, e voltou para o Brasil. Isso. E aí, quando voltou para o Brasil, tinha alguma definição do que queria fazer? Ainda estava pensando no marketing, na indústria farmacêutica? Tava. Eu queria marketing da indústria farmacêutica, mas aí eu coloquei mais um ponto que eu queria, que era ser trainee. Então, eu queria ser trainee da indústria farmacêutica. Mas, quando eu voltei, não tinham mais processos abertos para trainee. Na verdade, e não dava para voltar para a Eurofarma? Na verdade, eu nem... Não porque tentou. eu queria trainee. Porque, assim, naquela época, eu sabia o quanto que as empresas investiam nos trainees. Era um programa muito completo, era 1 ano, mas que a gente rodava diferentes áreas, tinha muito investimento em treinamento. E pensa, há 20 anos atrás, isso era muito inédito. Era muito difícil você ver uma empresa investindo tanto nessa garotada que estava entrando, né? E alguns laboratórios farmacêuticos, poucos faziam, eram mais empresas de varejo que tinha esse conceito, né, de investir pesado nesse profissional. Então, tinham 2 empresas com esse programa aberto, que era a Ericsson, empresa de telecomunicações, né? E a Arthur Andersen, que hoje em dia nem existe mais. Mas eu me inscrevi nas 2 porque eu falei, vou ser trainee. Aí eu passei nas 2 e optei pela Ericsson. Na Ericsson eu fiquei 2 anos e meio, 1 ano inteirinho como trainee e depois 1 ano em outras áreas. Mas também eu via que não era aquilo que eu queria. Eu falei, não, eu vou voltar, vou pedir demissão e vou voltar para o mercado farmacêutico. Então, não importa que eu vou dar 1 ou 2 passos atrás. Mas você estava tentando se encontrar ali, né? Fazendo experiências, buscando qual é o meu objetivo aqui, até entender aonde você se encaixava. E depois que encontrasse isso, você focar... Eu ia seguir, exatamente. Então, eu tinha essa certeza dentro de mim que era o mercado farmacêutico e que era marketing. Mas, na volta, eu coloquei trainee e, como não tinha, eu falei, bom, vamos aqui apostar no programa de trainee, vou ser muito desenvolvida e vai que eu gosto, né, do mercado de telecomunicações. Mas eu vi que meus olhos não brilhavam, né, para esse mercado. Então, pedi demissão e fui trabalhar no primeiro laboratório farmacêutico em marketing, que foi a Farmalab Chiesi, que é uma multinacional italiana.
E quando eu entrei nesse laboratório, eu entrei como assistente de marketing. Então, eu dei aí uns 2, 3 passos para trás. Para poder ingressar aonde eu queria. E eu lembro muito bem... Mas você estava focada. Eu quero ser marketing, eu quero me desenvolver. Né? E mesmo que eu tenha que dar 3 passos para trás, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Porque eu sabia que eu ia dar esses 3 passos, mas aí eu ia ter uma caminhada muito mais sustentável para frente naquilo que eu queria fazer. Então, eu lembro que na entrevista... E assim, eu não tinha muito conhecimento em marketing, né? Porque eu não tinha trabalhado tanto nessa área. E o diretor que me entrevistou perguntou se eu sabia analisar e avaliar e definir um fotolito. Naquela época tinha fotolito. Isso entrega totalmente a idade. Hoje é tudo digital. E eu fui super honesta com ele e falei, olha, eu nunca vi um fotolito, mas eu vou aprender. Eu falei, eu quero muito essa vaga, eu vou dar o meu melhor e eu vou aprender. Em pouco tempo, eu vou saber analisar um fotolito. E ele acreditou em mim, comecei ali. E daí me achei e falei, nossa, é aqui que eu quero ficar, dentro do mercado farmacêutico e dentro de marketing. Nisso você estava em qual indústria? Eu estava na Farmalab Chiesi. E aí você passou quanto tempo nessa indústria? Eu fiquei uns 3 anos, porque eu fiquei em marketing. E depois o diretor falou, Giovana, vai para a área de inteligência de mercado, porque isso vai te ajudar muito a você ter uma visão mais analítica, que vai te ajudar no marketing. Mas é importante você ter essa vivência nessa outra área. Então, eu fui também para ter essa vivência, sabendo que isso ia me ajudar no futuro. Então, eu fiquei cerca de 3 anos na Farmalab. E aí, após a Farmalab, saiu... e fui para a Neoquímica. Neoquímica. Alguma vaga também de marketing? Também. Bom, durante esse período da Farmalab, que eu estava como assistente, analista, eu prestava suporte para os gerentes de produto. E eu achava incrível o trabalho dos gerentes de produto. Então, aí eu coloquei um outro objetivo para mim. Falei, eu quero ser gerente de produto. E como eu vi que na Farmalab era uma empresa menor, né? E com os gerentes de produtos, naquela época, eles eram muito mais velhos de idade, muito mais sêniors. E não tinha... Era mais tradicional. Muito tradicional. Não tinha ninguém novo como gerente de produto. E eram pessoas que estavam há anos na indústria, né? Dentro do laboratório. Então, eu vi que não ia ter muita chance para eu dar esse passo. E surgiu, na Neoquímica, uma vaga para gerente de produto, porque a Neoquímica estava abrindo uma outra empresa que chamava Neolatina, que ia trazer dermocosméticos e ia trazer um preenchedor para o Brasil. E era a minha oportunidade de me tornar gerente de produto. Então, eu fui. Já ia dar um upgrade aí no currículo. Já ia ter um upgrade e trabalhar com algo que também me chamou muito a atenção, que era a beleza. Eram dermocosméticos e um preenchedor que naquela época eu não sabia o que era, porque nem existia nada aqui no Brasil. Aí eu fui. Então, na Neoquímica, eu lancei, né, na Neoquímica Neolatina, fiz o lançamento desses dermocosméticos, que foi muito legal. Aprendi muito sobre o varejo, sobre o ponto de vendas, o contato com a força de vendas. Parte comercial. Parte comercial, porque era uma equipe muito enxuta e eu tinha que fazer as estratégias de marketing, eu tinha que treinar a força de vendas, eu tinha que entender onde seriam os melhores pontos. Mas isso é mais legal, né? Quando a gente pega equipes mais enxutas, são os momentos que nós passamos por maiores desafios e é que a gente tem que colocar a mão na massa. Exato. E a gente termina aprendendo na prática, né? É muito legal. Aprende na dor, né? Aprende com os erros, o que eu acho que é totalmente bom isso, né? É muito bom quando a gente erra e aprende com os nossos erros. E foi isso que aconteceu na Neolatina. Então, eu fiquei muito encantada com esse mercado da beleza e com este mercado dos injetáveis. E que, naquela época... Isso em que ano, Giovana, aproximadamente? Isso, olha, aí? Então, deixa eu pensar. Eu voltei de viagem em 2020... 2003, 2004, 2005... 2008, mais ou menos, quase, a gente está falando.
quase 10 anos depois, passou por alguns laboratórios, já assumiu a gerência. Isso. Aí fiquei, acho que era até um pouquinho mais, viu? Acho que era uns 2010. Tá bom. Enfim, aí fiquei uns 4 anos gerenciando e vendo que eu tinha me achado como gerente de produto e dentro da dermatologia. Falei, aqui eu não quero E aquela mais paixão sair. antiga do marketing, o que aconteceu? Então, eu estava no marketing. Ainda era o marketing, era o marketing marketing. de produto vinculado ao marketing. Exato. Tá bom, então, entendi. assim, era o marketing, né? Então, eu era responsável pelas estratégias, pela execução também, por trazer novos produtos, para pensar o que fazia sentido, que produto fazia sentido, né? Para pensar de repente, em fazer parcerias com outros laboratórios ou com outras marcas. E nesse laboratório você começou a ter muito mais espaço para criar ou usar, né, trazer insights diferentes. Isso. E fui ficando muito feliz com essa liberdade, né, de criar, com essa liberdade de estar no marketing, mas de olhar, de certa maneira, para as outras áreas, por conta dessa estrutura enxuta. E tive certeza que era marketing, indústria farmacêutica e agora, ainda mais, dermatologia, nessa parte de beleza. As coisas foram se encaixando cada vez mais. E cada vez mais eu tendo certeza que eu estava no lugar certo. Porque eu sempre fui muito realizada no que eu fazia. O que eu acho uma bênção, né? Você gostar do seu trabalho. E eu sempre gostei. Aí eu recebi um convite para ir trabalhar no Cristália. O Cristália ia lançar uma linha de injetáveis. Então, eles iam ter, além do preenchedor, que eu já conhecia, eles iam ter uma toxina botulínica. E eu falei, poxa, eu vou aceitar esse outro desafio, porque é uma proposta ainda melhor. E eu sabia que eles tinham planos de trazer outros produtos também. Falei, ok, então vamos lá para o Cristália. Então, fui para o Cristália, tive a oportunidade de fazer um lançamento desses 2 produtos no mercado, o que foi extremamente gratificante. O ácido hialurônico deles e a toxina, principalmente o ácido hialurônico, me proporcionou um contato e de um relacionamento com os dermatologistas que eu tenho até hoje. Então, foi ali que eu pude criar uma rede de relacionamento muito boa e eu entendi a necessidade de estar muito próxima do nosso cliente, né? Que, no meu caso, a gente não trabalha com o consumidor final, a gente trabalha com os profissionais de saúde. Escutando as dores, recebendo feedback. Isso, entendendo o que era importante para eles. Então, o que eu, do meu lado da empresa, poderia fazer para sanar essa dor e para fazer com que a vida desse profissional fosse melhor, mais fácil, mais lucrativo, mais seguro. Então, também foram muitos insights diferentes. E naquela ocasião também eu me aproximei muito de vendas. Então, eu trabalhava muito próximo do meu par de vendas. E aí também entendi outro ponto fundamental que eu carrego até hoje, que é o casamento entre marketing e vendas. A gente vê em muitas empresas que são áreas totalmente apartadas, né? Que o marketing cria projetos maravilhosos, estratégias lindas, que no PowerPoint é maravilhoso, mas que na vida real aquilo não dá para ser executado, frustra o profissional de vendas e, óbvio, que a gente não vai ter sucesso, a empresa não vai ter sucesso porque são 2 áreas que não se conversam. Então, o Cristália, para mim, foi uma grande oportunidade de relacionamento médico e de entendimento desse casamento que tem que ser perfeito com vendas e com as demais áreas também, mas principalmente de caminhar de mãos dadas com vendas. Exatamente. E aí você passou quantos anos no laboratório? Eu fiquei 4 anos no Cristália também. Eu saí em 2016 do Cristália, por isso que eu estou tentando acertar as contas aqui. Porque em 2016 eu saí, então por isso que eu falei, foi em 2010, fiquei 4 anos na Neolatina, fui para o Cristália, fiquei mais 4. E em 2016 eu recebi um convite de ir para a Galderma. E fui também, muito feliz. Fiquei 5 anos e meio na Galderma, gostei muito de trabalhar. Até um pouco antes da pandemia, você ficou lá na Galderma. Fiquei, na verdade foi... Desculpe, eu entrei em 2011 na Galderma. Olha, eu me perco nos planos. 2016 eu saí da Galderma. Tá bom. Então, eu entrei em 2011 na Galderma, fiquei 5 anos e pouco. 2016 eu saí. Tá bem. E foi uma experiência muito enriquecedora para mim também. Aprendi demais dentro da Galderma.
tive a oportunidade... Você entrou em qual área lá na Eu entrei Galderma? como gerente de produto e saí como gerente de marketing. Então, eu também fiz um caminho muito bonito lá dentro, podendo trabalhar com todos os injetáveis, conhecendo mais e mais esse mercado, treinando cada vez mais, melhorando as minhas capacidades técnicas e de soft skill também. Então, todos esses laboratórios, eles foram uma escola para mim. Então, eu só tenho que agradecer todos. Eu acredito que, né, pela tua trajetória, esses laboratórios, eles também te trouxeram até aqui, até a MERS, né? Sobretudo Certeza. porque você conseguiu, naquele momento da sua vida, captar diversas culturas organizacionais diferentes, tentando entender quais são os pontos fortes, pontos fracos, né? E no momento que você entra na MERS, você já está com a experiência de diversos outros grandes laboratórios ali. Então, estava muito mais madura nesse momento profissional. Uma bagagem muito maior. Porque eu ter passado por empresas nacionais e multinacionais, que são realidades completamente diferentes, me trouxe um olhar também único, né? Que a gente tem que ter essa flexibilidade, entender situações diferentes, públicos diferentes, então processos diferentes, prioridades diferentes. Então, foram 4 vivências aí de laboratórios dentro dessa área muito distintas, mas que, como você falou, que fizeram com que eu estivesse muito mais preparada para dar um outro passo na minha carreira. E aí você estava como gerente de marketing da Galderma e recebeu um convite para entrar na MERS. Como diretora de marketing. Como diretora de marketing. Já deu um upgrade mais uma vez no teu currículo aí. E foi muito engraçado, porque naquela época quem me contratou era o presidente da MERS até então, um alemão novo, né, mais novo do que eu, que me fez a proposta e falou muito dos desafios que a empresa teria e que eram muitos, né? Então, assim, tinham muitos desafios, mas ele também veio de uma maneira muito humana, tendo a pessoa Giovana muito importante dentro desse processo de mudança que teria que ser feito dentro da MERS, entendendo quem eu era, o que eu tinha passado, o meu momento de vida, porque eu estava com os meus gêmeos com 7 meses, quando eu fiz essa migração. A Carolina e o Eduardo estavam com 7 meses. E sendo muito transparente comigo do que eu encontraria pela frente. E, naquele momento, eu fiquei com medo, porque eu falei, nossa, vou para uma empresa que não tem ainda uma visibilidade no Brasil. Vou sair de outra que... Mas que já era uma gigante na Alemanha. Já era uma gigante internacional. Internacional, isso aí. Tinha 108 anos de história. Uma empresa nacional, internacional, uma empresa alemã, que sempre, quando eu fui pesquisar, tinha esse caráter de ser uma empresa humana, de olhar cada colaborador de maneira diferente mesmo, como uma pessoa. E você percebeu isso também na entrevista? Já na entrevista com o CEO? Já. Então, eu falei, não é um papo só de valores, de visão que está ali no site. Eu vi isso na prática. E eu falei, olha, o que eu pensei naquele momento? Eu estava com 39, 40 anos, estavam com as crianças pequenas, mas eu falei, se o momento de eu arriscar na minha vida, é agora. Mais para frente, vai ficar cada vez mais difícil. Eu vou ficar cada vez mais experiente, mais velha, vou ter outras responsabilidades e, quem sabe, eu não tenha essa coragem que eu vou ter agora. Então, eu falei, olha, vou aceitar a sua proposta. Saí, então, da Galderma e fui para a MERS em 2016. E, desde então, eu digo que eu realmente achei o lugar onde eu quero ficar, o lugar onde eu quero trabalhar, porque lá eu consigo ser exatamente quem eu sou, do lado pessoal e do lado profissional também. Então, são 8 anos de muito crescimento, de muitos desafios, muitos momentos difíceis,
mas muita celebração, muitas conquistas, e num ambiente onde eu me sinto em casa efetivamente, e que para mim isso não tem preço nenhum que pague a satisfação e a satisfação mesmo de trabalhar num lugar assim. E, Giovana, quando você participou dessa entrevista com o CEO para a cadeira de direção de marketing, você vislumbrava em algum momento virar CEO da companhia? Nunca. Na minha cabeça não passava essa ideia. E foi mais um fato curioso, engraçado, é que esse CEO, ele já sabia, ele é um alemão. E, claro, ele veio para cá para fazer uma mudança importante, para fazer uma transformação dentro da companhia, por isso que ele fez questão de se cercar de pessoas que ele confiava e que ele tinha certeza que, junto com ele, iam fazer essa mudança. Mas ele estava muito próximo de mim. Ele sempre foi muito próximo. Até hoje, a gente tem uma relação de muita proximidade. Ele nem mora mais no Brasil, já voltou para a Europa. Mas ele sempre foi uma pessoa presente e que me dava muito coaching, e que falava comigo, Giovana, vai por aqui, Giovana, melhora nisso, olha, isso aqui, você é muito boa. E ele falava em algumas conversas que ele, no futuro, queria voltar para a Alemanha, né? Ele queria voltar para a Europa. E ele falava, olha, eu vou começar a procurar daqui a algum tempo um substituto. E eu falava, olha, eu te ajudo a procurar, Aí você falava, eu te ajudo a procurar Não achava que poderia ser você. Não achava que era eu. Então, eu falava, eu te ajudo, eu posso te dar sugestões. E um dia ele falou, Giovana, não se preocupa, não preciso de sugestões, eu já sei quem é que vai sentar na minha cadeira. E naquele momento eu falei, ai, caramba, quem será que ele vai trazer? E ele já sabia que era você. E ele já sabia há 1 ano e meio antes de acontecer. Então, hoje, na verdade, quando aconteceu, em 2020... eu falei, caramba, ele já sabia 1 ano e meio atrás que talvez ele já sabia desde a entrevista. Então, assim, é muito gostoso sentir esse relacionamento. Sim. E ver quando a pessoa acredita em você, quando a pessoa investe e faz esse crescimento junto com você. Então, foi assim, muito gratificante todo esse processo. Que legal, parabéns, muito bacana ouvir essa história de trajetória. Quanto você acha que foi importante a tua visão de marketing para assumir hoje uma cadeira de CEO da companhia? Olha, foi extremamente importante, porque o marketing, ele realmente tem essa responsabilidade estratégica do negócio. E quando eu falo a estratégia, vai muito além do produto em si. A gente tem que entender toda essa cadeia, esse relacionamento dentro da empresa, e por isso que nas empresas que eu passei me possibilitaram isso, mas muito mais é olhar para o nosso cliente. E poucas empresas fazem isso. As empresas tendem, ou muitas delas, tendem a olhar o seu produto, os diferenciais do meu produto. O que eu posso falar do meu produto? E quando, na verdade, eu não tenho que falar do meu produto. Eu tenho que falar o que o meu produto vai te ajudar. O que meu produto vai fazer a sua vida melhor. Então, o marketing ele tem essa visão e essa responsabilidade de passar essa mensagem para quem vai estar ali na linha de frente, que são os consultores, a força de vendas, que tem esse contato muito íntimo com os nossos clientes, que são os profissionais de saúde. Então, eu diria que ter passado pelo marketing, ter passado por diferentes empresas, com cultura, como a gente falou, com processos, com valores totalmente diferentes, fizeram com que eu tivesse uma capacidade de entender, onde quer que eu esteja, a importância da estratégia, como que eu consigo ligar a estratégia à execução e fazer disso o sucesso dos nossos produtos. Maravilha! Você, naquele momento, estava muito mais preparada para assumir um novo desafio. Entretanto, era um baita desafio, né? Porque você estava saindo de uma cadeira de direção de marketing para agora uma cadeira de CEO que observa todas as áreas da empresa e tem uma responsabilidade muito maior. Como foi essa sensação
quando você recebeu essa notícia de falar, olha, aquela pessoa que a gente estava procurando, que há 1 ano e meio atrás você estava falando que queria me ajudar, na verdade, essa pessoa é você. Como você recebeu essa reação naquele momento de um baita desafio, que mesmo estando preparada, né, eu queria entender qual é a tua reação e teu sentimento nesse momento. Olha, é um sentimento muito ambíguo, porque foi uma felicidade incrível, né? Um reconhecimento e uma realização muito grande de falar, nossa, ele realmente acredita que sou eu. Então, isso, para mim, teve um peso gigante, uma felicidade única e, ao mesmo tempo, um pânico. Né? O meu primeiro momento também foi pensar, eu não vou conseguir. Essa cadeira é muito grande para mim. Eu venho de marketing, eu sei olhar marketing. Como que eu vou olhar supply, regulatório, venda, logística, finanças? Então, eu tive esses dois sentimentos. E que, você falando agora, me remeteu a uma mesma situação que eu tive esse mesmo sentimento, que foi quando eu descobri que eu estava grávida de gêmeos. Uma felicidade imensa, porque eu queria engravidar, e eu demorei para conseguir, mas engravidei, fiquei muito feliz. E quando eu fui fazer o ultrassom, que a ginecologista disse que eram 2, eu também entrei em pânico, porque eu falei, pronto, agora eu vou ter que mudar. Como é que eu vou fazer de agora? casa, de carro, como é que eu vou fazer com 2? E no final dos 2 casos, deu super certo. Eu sou muito realizada nas duas posições. E, Nelson, acho que o ponto mais difícil desse momento, quando eu virei a CEO da MERS, não foi o desafio de olhar as outras áreas, foi a pandemia. Porque eu assumi em janeiro e, em fevereiro, o mundo parou, porque a gente teve a pandemia. Você ainda teve esse desafio, esse plus aí. Olha, você vai assumir alguma cadeira nova, somente a cadeira de CEO, e agora tem a pandemia. Tem a pandemia, né? Pega agora esse tempero agora para você construir a empresa. Vai lá. Mas eu sei que você conseguiu, após a pandemia, dobrar o faturamento da empresa, né? Então, cara, muito parabéns por isso, né? Um baita desafio num momento único da história dos últimos 100 anos aí da humanidade, e você conseguir dobrar o faturamento no pós-pandemia. Quais foram as principais estratégias para você conseguir conduzir e ter esses resultados? Bom, quando eu assumi, antes de ter a pandemia, né, então naquele mês, no meu janeiro, a minha preocupação maior era com relação ao meu conhecimento técnico. Então, eu falei, eu tenho pouquíssimo tempo que eu tenho que entender profundamente das áreas que eu tenho maior dificuldade. Então, eu falei, eu tenho que entender absurdamente da área regulatória e de finanças. Então, eu fiquei, nesse primeiro momento, focada nessas duas áreas para aprender o máximo que eu pudesse aprender. Tá bom. Quando veio a pandemia, eu percebi que o que eu tinha que aprender não era habilidades técnicas, não eram as hard skills que a gente fala. Porque, para isso, eu tinha a melhor pessoa para cuidar de finanças, a melhor pessoa para cuidar de regulatório e assim por diante. Eu tinha que cuidar das pessoas. E, naquele momento, isso veio muito claro para mim, porque foi um momento totalmente inesperado para todos nós, um medo gigante, né, para todos, um medo de perder o emprego, um medo de perder pessoas. E eu falei, eu tenho que ser para essas pessoas uma inspiração de que eu também estou com medo, porque eu não vou esconder isso, mas que vai dar certo, que a gente vai fazer o negócio dar certo juntos, cada um dentro do seu papel, cada um fazendo o seu melhor, a gente escutando um ao outro, a gente se encontrando virtualmente, mas para falar quais eram as angústias, quais eram os medos. E foi assim que eu acredito que foi meu grande diferencial durante esse primeiro 1 ano e meio, que foi o que a gente ficou fechado, né? Que as pessoas pararam de trabalhar. Então, a hora que realmente a gente entendeu a gravidade, eu falei, olha, ninguém mais trabalha na rua, ninguém mais vem para o escritório, vamos trabalhar só de casa, vamos cuidar da melhor maneira possível
dos colaboradores, principalmente da força de vendas, que tem o seu prêmio variável e que eles iam deixar de ganhar, porque não ia vender. Como que a gente ia cuidar dos clientes, porque naquele momento foi uma loucura, óbvio, os clientes não estavam trabalhando, não estavam recebendo, não queriam pagar. Então, teve que negociar, olha, a gente vai ter que postergar boleto. Ninguém estava preparado para esse momento. Ninguém. Agora, a MERS conseguiu fazer algo que foi incrível, que todos nós nos orgulhamos. A gente se uniu de uma maneira onde todas as áreas tinham muita clareza do que era importante, que era a nossa saúde mental, lá dentro da empresa, como que um podia apoiar, suportar o outro, e o que a gente podia fazer para o nosso cliente. Então, em pouquíssimo tempo, a gente criou uma plataforma de serviços online onde a gente ajudava o profissional de saúde a entrar em contato com os seus clientes para perguntar como eles estavam, para lembrar ele de um cuidado em casa que ele poderia fazer, para ele não perder o vínculo com os pacientes dele. E isso foi muito bem recebido, porque a nossa intenção não era vender. A nossa intenção era ajudá-lo a manter o relacionamento com os clientes deles. Assim como a gente fez muito com relação à saúde, a gente se uniu a Albert Einstein, a outras instituições, para criar cartilhas de melhor maneira da gente enfrentar o Covid e distribuir isso também para os nossos clientes. Então, foi um foco extremamente humano que eu dei. Eu fiz totalmente de maneira despretensiosa. Numa sexta-feira, eu gravei um vídeo do meu iPhone e mandei para toda a empresa. E eu sempre mostrava o meu lado vulnerável também, falando, gente, eu também estou com medo, também tenho pais idosos, tenho crianças fazendo homeschooling, então, é uma loucura. Passando pelas mesmas dores que vocês também estão passando. Dores. E aquilo eu comecei a receber naquela sexta-feira, mas assim, várias mensagens de como aquilo era bom para eles, como aquilo estava aproximando e que eles queriam que eu mandasse toda semana aquela mensagem. Legal. Então, toda sexta eu mandava mensagem do celular. Então, esse olhar para gestão de pessoas foi o que fez a diferença e foi o que fez a gente dar essa virada de página. Quando a gente começou a vender novamente, a gente teve uma aproximação gigante com os clientes. Então, os clientes aumentaram a demanda deles com a gente, os colaboradores extremamente motivados por tudo aquilo que a gente fez por eles. Então, no final, deu tudo certo. A gente, como você falou, a gente dobrou o faturamento e a gente continua crescendo de maneira muito importante, sempre 2 dígitos, num mercado extremamente competitivo. O que eu tenho cada vez mais certeza que esse olhar humano, essa liderança humanizada é a diferença de tudo, é o que faz a diferença na MERS. Muito bom, maravilha. Quando a gente fala sobre gestão de pessoas, né, você é uma pessoa conhecida nacionalmente pela sua liderança. E como você faz para liderar o teu time para alta performance de venda e, consequentemente, dobrar o teu faturamento, como você fez na pandemia? Bom, primeiro ponto é estar próximo, né? Eu sou uma pessoa de fácil acesso. Eu sou contra essa questão hierárquica, que não, você tem que falar com a... Eu sou muito... Minha porta está sempre aberta, no sentido literal mesmo, e também no sentido de falar, gente, venham falar comigo o que está bom, o que não está. Quanto mais com o meu time e com as outras pessoas que eu vejo que têm um potencial. Eu invisto muito nesses momentos de conversa, de feedback, que para mim não é só aquele momento pro forma que a gente tem que fazer 2 vezes por ano, mas é no dia a dia, né? Então, aconteceu alguma coisa, fala na hora, para o bom e para o ruim. Acho que transparência, para mim, é fundamental. Então, mostrar os desafios. Quando tem problema, tem problema. Então, não tentar tampar o sol com a peneira. Falar o que está acontecendo, falar do desafio e pedir com que as pessoas tragam suas sugestões. Eu também tenho uma liderança muito aberta, que eu não tenho a razão de tudo. Eu não sou a dona das respostas.
E quem vai entender melhor do que eu, é justamente as pessoas que são responsáveis e que trabalham naquelas áreas, que conhecem a dor que eles passam. Então, eu não tenho a pretensão de falar, não, olha, marketing, vai ser feito isso dessa campanha. Vendas, vocês têm que melhorar exatamente isso. Regulatório, construa desse jeito o dossiê. Não existe isso. Então, é muito mais um escutar que eu tenho. E, para mim, o meu papel ali é fazer a gestão e fazer com que todas as áreas entendam que a companhia é muito mais do que as áreas separadas. Porque quando a gente está numa área só, quando eu estava no marketing, eu olhava para o marketing, né, majoritariamente. E cada um olha para o seu umbigo. Então, quando eu consigo fazer com que eles parem de olhar para o umbigo deles e comecem a olhar, a entender que eles estão num ecossistema muito maior. Por que regulatórios não aprovou o material? Em vez de criticar, não, vamos entender, vamos se colocar no lugar e vamos juntos achar uma solução. Então, eu realmente acredito que esse olhar 360 que eu fui adquirindo durante os meus anos, ainda em marketing, mas por conta das vivências, eu cresci muito nisso. E, claro, há quase 5 anos nessa cadeira que eu estou, é mais de facilitador, de fazer com que as pessoas aprendam o que eu aprendi passando por todos os caminhos que eu tive. Giovana, você é uma pessoa muito autoconfiante, né? Sabe o que quer, quando precisou viajar, viajou, foi para outro país. Quando quis mudar de empresa, sempre foi determinada a fazer isso para o teu crescimento. Você sempre foi assim, autoconfiante? Eu sou autoconfiante, mas eu não sou autoconfiante 24 horas por dia, 365 dias no ano. Acho que, como qualquer ser humano, a gente tem altos e baixos. Então, tem momentos que eu fico assim, me questiono. Mas o que eu costumo falar muito para mim, para minha filha, para quem está perto de mim, para os colaboradores da MERS, é que a gente pode ter medo, a gente tem que ter medo, mas o medo não pode paralisar a gente. Então, vai com medo, vai errar, procura saber o que tem que fazer da melhor forma possível numa próxima vez, mas não para. Então, esse é um lema que eu tenho muito forte para mim. Então, assim, sou autoconfiante? Sou. Mas tem momentos que eu fico ali, mas que eu falo, Giovana, pode parar. Olha o que você já fez, olha onde você chegou. Você já teve outros momentos onde você passou por isso e você foi. Então, esse é mais um desafio. Vai. Então, é esse o exercício que eu faço comigo e que peço, né, para todo mundo que está próximo de mim fazer também. A MERS é uma gigante internacional. Ela hoje está em quantos países e quais são os principais diferenciais da companhia? Hoje, a MERS está em 52 países. É uma empresa familiar. A gente fez 115 anos de história, então é uma empresa muito sólida e que tem realmente essa parte da família muito forte. Então, muito além de entregar o lucro, que é óbvio que é o nosso objetivo também, é manter a empresa sustentável a longo prazo. E nós temos 4 regiões, né? Então, nós temos a Europa e a África, Estados Unidos, o Brasil e a APEC, e que cada um tem as suas particularidades. Então, por exemplo, o APEC é muito forte nos tratamentos com os devices, por exemplo, o Ultera. Então, o APEC hoje é o líder por conta das características das pessoas que lá vivem, né? Enquanto que aqui na América Latina, nós somos muito fortes com os bioestimuladores de colágeno e com a toxina, por conta também do que o nosso público aqui busca. Então, de acordo com o consumidor final, é que a gente entende aonde cada região também vai colocar mais esforço, vai fazer com que aquele produto seja o champion daquela região. E, claro, que existem diferenças regulatórias, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, é muito mais flexível. Você pode falar dos nossos produtos na televisão, por exemplo, de todos eles.
Aqui no Brasil, a gente tem restrições muito fortes por conta da Anvisa. Então, também limita muito o escopo de comunicação e de trabalho dos nossos produtos. E mesmo com essa limitação, você está conseguindo dobrar a meta, né? Imagina se tivesse tudo liberado, como acontece nos Estados Unidos, né? Sobre tecnologia, eu sei que vocês têm um foco muito grande em inovação e tecnologia, né? O que a gente pode esperar da Meris para os próximos anos? A Meris investe anualmente 15% do seu faturamento em R&D. Então, é muito importante e é levado muito a sério essa questão de inovação. E para a Meris, para a gente lançar um produto no mercado ou para a gente comprar uma empresa, nossa, esse produto tem que ter passado por inúmeros testes. A família e os shareholders têm que ter a certeza absoluta de que aquele produto é o melhor produto e que vai trazer um diferencial para os profissionais de saúde e para os clientes. Então, a tecnologia é algo muito importante para a gente. E ela vai além dos produtos. Ela vai muito também com relação aos serviços que a gente presta. Então, por exemplo, a gente acabou de lançar o nosso e-commerce, um e-commerce totalmente tecnológico, com funções muito exclusivas, que vai proporcionar com que a gente chegue em áreas que a nossa força de vendas não atinge hoje. Todos os nossos treinamentos, eles levam muito em conta a tecnologia. Então, agora na nossa convenção de vendas, a gente lançou uma plataforma que chama Dermaverso, de treinamento, onde a gente vai treinar os nossos consultores através de uma plataforma totalmente tecnológica, ensinar cada vez mais eles sobre a pele, sobre o envelhecimento, sobre a ação dos nossos produtos, e tudo isso de uma maneira extremamente tecnológica. A gente acabou de lançar também agora o nosso mascote de inteligência artificial, que chama Maia, que é Meris Aesthetics Inteligência Artificial, que é um outro recurso que vai ajudar toda a comunicação de back-office com a força de venda. Adorei. Ficou muito bom esse nome. Foi feito internamente. As pessoas de marketing com comunicação deram 3 nomes, 3 desenhinhos de mascotes e a gente colocou para votação. Então, a empresa votou e Maia que foi a vencedora. Legal. Então, a gente usa muito da tecnologia, da inovação. E inovação, quando eu digo, também não precisa ser uma inovação disruptiva. Nós fazemos inovação diariamente em processos, em pequenas mudanças, mas que trazem grandes ganhos, seja internamente ou seja para o nosso cliente. Então, é extremamente importante. E isso vem do DNA do fundador da Meris. Então, o Friedrich Merz, ele tinha essa questão de inovação muito forte. Tanto que ele fez há 95 anos atrás, ele trouxe uma primeira pílula, que era um nutracêutico. Então, você imagina, há 90 anos atrás, falar que aquela pílula ia trabalhar o seu interior e deixar a sua pele mais bonita. A gente escuta falar disso tem, sei lá, acho que uns 20, 30 anos. Ele, há 90 anos atrás, fez isso, dentre várias outras. Então, é realmente... Estava à frente do seu tempo. Muito, muito. Então, está no nosso DNA essa questão de tecnologia e inovação. E hoje, qual o tamanho do mercado brasileiro para a Meris? Bom, é uma relevância incrível. Isso também eu fico muito feliz, porque quando eu entrei na Meris, existiam as reuniões globais e eu era convidada, mas eu não tinha uma voz ativa dentro do marketing. As pesquisas de mercado eram feitas com os países chaves do mundo e o Brasil não era incluído. Mas depois de 2 anos que eu estava na Meris, a situação já mudou e hoje, quanto mais. O Brasil hoje é o 3º mercado da Meris. Então, está os Estados Unidos, que é sempre o primeiro, né? Está a Coreia do Sul e a gente em 3º. Agora, quando eu penso só em injetáveis, o Brasil já é o 2º mercado. Ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Só dos Estados Unidos, que é um mercado gigantesco, né? Então, que a gente... Eu brinco que eu falo, a gente não tinha que considerar os Estados Unidos nesse ranking. Mas a gente tem que, junto com a Meris e Face Doctor, vamos bater essa meta e vamos passar os Estados Unidos aí e passar do 2 para o top 1
Certeza. do mundo aí, superando os Estados Unidos. Não tenho dúvida, com o trabalho em parceria que a gente tem feito e nos últimos 2 anos a gente cresceu mais de 100% também, nos nossos números dizem. E como eu falei, para a Mers, muito mais do que olhar a venda, que ela é extremamente importante. Então, um crescimento de 100% é algo muito relevante e os números não mentem, né? Mas olhar a parte qualitativa também. Então, pensar na importância que tem da gente entender mais sobre o mercado, a gente se aproximar cada vez mais, entender o que o cliente quer, porque, na verdade, o cliente final é o mesmo, né? O nosso cliente é o mesmo. Então, aí que eu acho que as parcerias são cada vez mais produtivas para as empresas, mas ainda mais para quem se beneficia dos produtos. Que legal. E falando sobre parceria, a gente tem uma baita parceria com a Mers. A gente é muito feliz com essa parceria e tem crescido bastante aí, recebendo muito treinamento, muita capacitação que o laboratório entrega para nossos franqueados. Fala um pouco da importância dessa parceria que você vislumbra também para os próximos anos. Bom, hoje vocês estão entre as top 10 franquias que a gente tem parceria. Então, isso para a gente já é algo extremamente relevante. E os nossos produtos, eles são técnico-dependentes. Então, além de proporcionar para vocês os melhores produtos, a gente também quer fazer com que os profissionais que trabalham com vocês saibam aplicar da melhor maneira possível, para que no final deste processo todo, o paciente, o cliente saia extremamente satisfeito com o produto e com o atendimento que ele teve e volte a fazer esse tratamento. Então, esse ponto para a gente é extremamente importante. Um outro ponto que é muito relevante é a participação, por exemplo, das convenções de vendas de vocês, que isso aproxima muito. A gente passa a conhecer os franqueados, a gente passa a entender melhor as dores que eles têm. E a nossa ideia é ir muito além dos produtos. A gente já tem uma plataforma, que chama Plataforma Partner, que foi desenvolvida internamente na Mers, que tem pilares de business, de negócio, tem pilar de treinamento e tem um pilar de experiência para o cliente. Então, através desses 3 pilares, a gente consegue também auxiliar e muito aquele profissional de saúde a realmente encantar o paciente e melhorar cada vez mais a gestão do seu próprio negócio. Então, para a Mers, o interessante não é fechar um negócio no mês, bater a cota no mês. É entender como que a gente consegue, juntos, né, como parceiros, aumentar cada vez mais, estreitar esse relacionamento e que ele seja duradouro, né, e que ele seja sustentável e que ele cresça cada vez mais. Bacana. Conta com a gente aí para esse crescimento. A gente sabe da importância de ter parceiros como a Mers para que a gente possa construir um segmento sólido, maduro, eficaz e seguro, né? E a gente está muito feliz com a parceria que nós temos com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre propósito, né? Quais causas a Giovana hoje abraça? Bom, Nelson, eu tenho 2 frentes que são muito claras para mim. Primeiro, claro, é a questão da mulher. Então, para mim, é muito importante que eu consiga, de alguma maneira, inspirar ou tocar outras mulheres para que elas acreditem nelas mesmas. Então, que elas tenham essa autoconfiança, que elas tenham a sua autoestima mais elevada e que elas acreditem que elas podem chegar aonde elas quiserem chegar. Então, dentro da Mers, a gente tem um programa que chama Mers Cares e que a gente faz um trabalho muito bonito e muito sólido para a liderança feminina, tanto interno quanto com instituições de fora. Hoje, na Mers, quase 70% do nosso quadro de funcionários ele é formado por mulheres. E mais de 50% é formado por mulheres na liderança. Então, isso já demonstra um cuidado que eu tenho, e não só da minha fala,
mas como da ação em ter mais representatividade feminina dentro da organização. Isso eu faço com a minha filha, né, com as minhas sobrinhas, com as minhas amigas, que, como eu falei, nem eu e nem ninguém é autoconfiante o tempo inteiro. Então, é papel de cada mulher, quando percebe que uma amiga não está num momento de autoconfiança, ir lá e fazer com que ela volte para que ela consiga seguir em frente. Então, isso, para mim, é extremamente relevante, é algo que eu tenho como propósito e que eu acho que a gente já andou muito, a gente já melhorou muito, mas a gente tem um caminho muito, muito árduo pela frente. Hoje, se a gente pensar em todos os segmentos, apenas 6% da liderança dos CEOs são mulheres. No mercado farma, isso é diferente, isso já chega próximo de 20%. Então, já é muito bom dentro do nosso mercado. Mas é um baita desafio. Com certeza. Quando a gente pensa nos outros mercados. E quando eu penso em mim, eu estou numa posição de muito privilégio. Né? Eu sou branca, né? Eu tive um passado que me proporcionou estudo, né? Então, eu já parto de um patamar diferente de tantas outras mulheres que não tiveram esse privilégio que eu tenho, que eu tive. Então, é meu papel também olhar e ajudar quem não teve esse privilégio de ter oportunidades. Então, isso também é um movimento muito importante que a gente faz dentro da MERS. Muito bom, muito bom. E eu sei que vocês também se preocupam muito com diversidade. Fala um pouco para a gente quais são as principais ações que vocês utilizam ali para a diversidade e inclusão dentro da MERS. Tá. Então, esse é um outro pilar que está dentro do MERS Cares. E dentro desse pilar, a gente faz muita campanha de conscientização e muito treinamento. Então, a gente tem o pilar da mulher, a gente tem o pilar de raça e preconceito racial, e a gente tem o pilar LGBTQIA+. Então, para todos esses pilares, a gente faz muito encontro com pessoas que realmente representam esses pilares, para elas poderem falar o que elas sentem e o que elas sofreram ou sofrem na pele, para que a gente possa entender realmente do que elas estão falando. Então, eu não tenho o lugar de fala, né, de uma pessoa preta, que agora, né, eu não tenho. Então, eu falo do meu ponto de vista. E é totalmente diferente do ponto de vista dela contar o que ela já passou e a gente entender o porquê a gente tem que fazer esse movimento, né? E a gente faz muitos esforços também para que essas pessoas de dentro da MERS, elas sejam as representantes desse movimento. Então, para que elas sintam cada vez mais respeitadas e que elas sejam protagonistas e que elas levantem a bandeira de que qual o problema, né? Que eu tenho uma opção sexual diferente da sua. Isso não indifere. E para a MERS, a gente não faz distinção nenhuma na hora de contratar, na hora de promover. É muito o sistema de meritocracia para a gente. Isso também é muito percebido dentro dos colaboradores. Então, é um esforço que a gente faz contínuo e que não é só da MERS Brasil, a MERS global. Por exemplo, agora eu estou num grupo de liderança feminina da MERS global como um todo. Então, tem pessoas de todas as regiões que a gente se reúne virtualmente, na maioria das vezes, para discutir, para uma apoiar a outra, para falar o que a gente passa. Então, a gente se sente realmente incluída, escutada, e a gente toma ações para sanar algum problema ou algum desconforto que alguma pessoa desses grupos tragam para a gente. E, Giovana, nós sabemos que você é mãe de gêmeos. Como você faz para conciliar a cadeira de autoliderança de uma CEO com tanta responsabilidade, com a agenda cheia de atividades e com a sua vida pessoal de mãe, mulher, dona de casa?
Como você faz para colocar essas duas cadeiras aí e conciliar e funcionar muito bem? Bom, quem falou que eu consigo conciliar muito bem, né? Essa é a primeira parte. O que eu costumo falar? Eu tenho vários pratinhos que eu tenho que equilibrar. Sempre cai algum. Então, assim, tem uma hora que é o pratinho da minha filha que está caindo, do meu marido, da minha amiga, da Mers. O que eu procuro fazer é não deixar sempre o mesmo pratinho cair. Então, eu vou equilibrando e vou tentando me organizar com isso. E vou te dar um exemplo. Eu viajo muito. Então, assim, em setembro agora, estava falando hoje com a moça que me ajuda em casa. Eu vou ficar 10 dias só aqui no Brasil. Vou viajar 20 dias. E já me dá uma certa angústia por conta dos meus filhos. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, poxa, essas viagens elas vão me trazer muito crescimento pessoal e profissional. Então, para a Giovana mulher, para a Giovana profissional, isso vai ser muito bom. Para a Giovana mãe, neste momento, não vai ser muito bom. Então, eu vou sentir culpa, né? A gente fala que não é para sentir, mas é impossível não sentir, pelo menos para mim. Então, eu vou sentir culpa em algum momento do mês de setembro. Mas, em outubro, eu já planejei uma viagem do meu marido com os meus filhos, onde a gente vai ficar uma semana juntos. Então, de alguma maneira, eu equilibro um pouco essas demandas. E eu sei que é muito importante para qualquer mulher, a mulher ter um olhar para si, não somente como mãe, não somente como profissional, não somente como filha, não somente como esposa, mas se olhar como indivíduo. A mulher tem muito isso de se colocar em último lugar. Então, primeiro ela vai atender todas essas pessoas que eu te falei, ou a empresa, e depois ela vai pensar, né, em si mesma. E muitas vezes não tem tempo, não dá. Então, a gente tem que se colocar como primeiro ali, né? Então, assim, a gente tem que se cuidar. A primeira pessoa que a gente tem que cuidar é da gente mesma. E quando eu tenho esses dilemas, eu trago uma reflexão muito forte para mim. Por que eu estou escolhendo isso agora? O que isso vai ser bom para mim também? Sabendo que quando a gente faz uma escolha, a gente abdica de várias outras. E isso também tem que estar muito consciente nessa tomada de decisão. Então, eu diria que é muito mais... vai muito além de organizar e de conciliar. É na questão mais mental, emocional, de ter a consciência de por que eu estou fazendo aquela escolha em setembro, aquela em outubro, e ficar bem com essas escolhas. Maravilha. O que a gente pode esperar a título de inovações da Mers para os próximos anos? Olha, Nelson, a curto prazo, a gente vai ter 2 lançamentos aqui no Brasil, então eu estou super ansiosa e feliz que a gente vai ter esses 2 lançamentos. Não posso adiantar muito mais coisa, mas vão ser 2 lançamentos que vão aí proporcionar melhor tratamento ainda para os pacientes, melhora da autoestima, da autoconfiança e também para os nossos clientes, né, para os profissionais de saúde. Além disso, a gente trabalha muito com o desenvolvimento de protocolos. Então, a gente está sempre trabalhando com a área médica, entendendo com os nossos clientes que tipo de protocolo a gente pode desenvolver para que, claro, seja um protocolo eficaz, seguro, né, antes de mais nada. Então, lançamentos de mais protocolos também é algo que a gente vai fazer. Tem outras iniciativas que a gente vai dar ainda um boost maior, que são nas iniciativas, por exemplo, que a gente tem de Innovation Forum, que é um evento internacional, na verdade é um concurso, onde a gente abre para os profissionais de saúde para que eles inscrevam casos clínicos, projetos que eles tenham. E aí tem uma banca que vai julgar, é uma banca internacional, que aí não tem nenhum viés,
e eles julgam e os ganhadores eles vão apresentar esse protocolo, esse estudo de caso, no nosso principal evento internacional, que reúne aí cerca de 500 profissionais de saúde. Esse ano vai ser no Canadá, agora em novembro, e vão algumas pessoas, alguns profissionais do mundo todo, e vão 2 do Brasil representando aí nosso país. Então, isso eu diria que é do lado da ciência, da inovação. Outro ponto muito forte que a MERS tem se centrado na questão da sustentabilidade, né, da questão do ESG. Então, dessa parte social, como eu te falei, a gente é muito ativo, né, a gente faz realmente porque a gente acredita que é nosso papel, né, como empresa privada e como cidadãos, né, trabalhar nisso. Mas tem toda essa parte da sustentabilidade, que a gente já vem fazendo muita coisa. Então, as nossas bulas, por exemplo, a gente já migrou da bula física para a bula do QR Code, a bula digital. Então, é incrível a quantidade de papel que a gente deixa de utilizar. Um dos nossos produtos não precisa de cadeia fria, então também absurda a quantidade de CO2 que a gente deixa de emitir por conta desse transporte mais ecologicamente correto. Então, assim, a gente tem várias ações de impacto importante e que a gente vai cada vez mais ancorar as nossas atividades nesses pontos, porque nenhum de nós quer deixar um mundo igual ou pior do que a gente vive hoje para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, é uma responsabilidade muito grande da MERS também essa parte da sustentabilidade. Que legal, parabéns, bacana pelas iniciativas, né? Vamos esperar aqui com uma expectativa muito positiva todos esses movimentos. Giovana, infelizmente a gente está chegando ao fim, né? Poderíamos falar aqui muito tempo aqui, nós temos muitos conteúdos para passar aqui, né? Uma história muito bonita, parabéns pela tua história de vida. Tenho certeza que muitas pessoas se conectaram e vão poder se inspirar. Se você puder passar um último recado, né? Uma última mensagem aqui para as pessoas que estão te olhando, sobretudo para as mulheres que pensam em liderança dentro de uma empresa ou pensam em empreender, né, que querem montar um novo negócio e tem todos os desafios aí pela frente. Passa, por favor, aqui uma mensagem para essas pessoas que estão te ouvindo hoje e que se inspiram aí na tua trajetória profissional, que é tão incrível e tem tanto conteúdo rico e uma história de tanto sucesso. Bom, muito obrigada mais uma vez. Foi uma delícia ter esse bate-papo aqui com você. E como eu falei, eu acredito que o centro de tudo para a mulher é autoconfiança. A mulher sofreu e sofre muito ainda por preconceitos, pela maneira com que as mulheres da minha geração foram criadas, por modelos mentais que a gente viveu e que a gente foi instruída a seguir. E que a gente precisa mudar isso. E tudo começa na autoconfiança. Então, para mim, a palavra-chave é autoconfiança, é ter a autoestima elevada, é saber que sim, que nós podemos fazer aquilo que a gente quiser fazer. E isso independe se é numa empresa que você trabalha, se é numa empresa que você quer empreender, ou se é na sua casa. O importante é que a mulher esteja segura do que ela quer fazer e que ela siga esse caminho. Muito importante que ela tenha uma rede de apoio, né? Então, assim, seja da família, seja de outras mulheres, isso é extremamente importante porque vão ter momentos muito difíceis e que a gente precisa se amparar por outras mulheres que, com certeza, já passaram ou estão passando pela dor que a gente passa. Resiliência é algo que é fundamental, independente também aí de que aspecto a gente esteja falando, e a gente querer fazer. Eu acho que esse também é fundamental. Se a mulher, quando ela quer fazer, quando ela tem certeza do que ela quer, ela vai atrás, ela vai vencer, ninguém segura. Agora, quando ela não sabe se ela quer,
as intercorrências, as pessoas que estão ao lado, aquilo que essas pessoas podem falar para ela, podem deixar ela insegura e falar, não, o Nelson falou que não é para mim, não vou fazer. Agora, quando ela quer, ela faz. Ela não escuta e ela vai. Então, é primeiro entender o que a mulher quer. Primeiro ponto, sabendo o que ela quer, é trabalhar na autoconfiança e seguir, porque ela vai conseguir. Que legal, muito bom, né? Inspiradora as tuas palavras aí. Eu tenho certeza que milhares de pessoas que vão poder ouvir esse conteúdo e depois ficar gravado aqui por anos no YouTube, um conteúdo muito rico que vai ajudar milhares de pessoas, empreendedores e empreendedoras, mulheres também, que se inspiram na tua trajetória tão linda, né? Parabéns por a tua história. Eu me inspiro bastante aqui no teu crescimento também. É muito bacana tudo que você tem feito. E a Mary's, né? Uma baita empresa quase centenária aí, que tem uma baita estrutura, que é o nosso parceiraço aí, que a gente está muito feliz com essa parceria também. Então, estou muito feliz em estar te recebendo aqui, ter ouvido aqui, trazendo a tua história também, para que as pessoas possam estar ouvindo. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Foi muito bom. Gente, vocês que ficaram aí até o final, tenho certeza que gostaram muito do conteúdo e aprenderam muito, conteúdo muito rico, assim como eu também gostei bastante. Uma história incrível de superação, resiliência, de crescimento profissional, muitas dicas, muitos insights aí que vão inspirar todas as pessoas que estão nos assistindo aí. Uma lição de vida, de crescimento, que eu tenho certeza que não vai parar por aí, porque ela é super jovem. Então, para vocês que querem continuar recebendo conteúdos ricos, todas as semanas, nos segue nas nossas redes sociais, porque todas as semanas vamos estar trazendo uma pessoa muito especial, com muito conteúdo, que eu tenho certeza que vai transformar a tua vida. Um abraço e até lá!